74% de reprovação da sociedade, esse projeto. Esse projeto, num governo minimamente democrático, ele não estaria sendo aprovado. Ele só está sendo votado e aprovado em razão da circunstância política que nós estamos vivendo, né? É um governo que assume de uma forma não democrática, né? Porque a democracia ela precisa ser um tanto mais ampla e de discussão com a sociedade, de legitimidade da sociedade. E eu vou dizer o que eu falei numa audiência pública lá na Câmara: esse não é o momento de fazer reforma, é o momento que se discute a legitimidade do próprio governo, né? E isso se discute com milhares de pessoas na rua, não se discute apenas nas instituições, né? É um momento em que o parlamento é muito criticado, o judiciário é muito criticado. Quer dizer, as três instituições da República estão sendo criticadas, através, inclusive, de greves, de movimentos, né? Então, esse não é o momento de se fazer reforma. Isso eu estou dizendo o que eu falei de público, na audiência pública na Câmara. Agora, quanto às reformas propriamente ditas, elas são muito profundas, elas contêm algumas mentiras para sustentar as reformas, e eu vou dizer apenas uma delas: é de que a CLT é velha e ultrapassada. A CLT não é velha e ultrapassada. A CLT tem 900 e poucos artigos, desses somente 250 ainda não passaram por alteração, depois da aprovação em 43. E está sendo reformada, está sendo feita a reforma mediante aproximadamente 100 artigos, e grande parte desses 100 artigos sem discutir com a sociedade, porque o que aconteceu? O governo manda um projeto de reforma, a comissão acrescenta vários artigos sem discutir com a sociedade, porque aquelas audiências públicas que eu fui convidada, que o presidente do TST foi convidado, que vários representantes da sociedade foram convidados, discutiu apenas uma parte. Eu desconheço na história democrática do Brasil alguma ocasião que tenha acontecido isso. Vai um projeto, discute com a sociedade esse projeto e chega um parecer incluindo pontos e pontos que não foram discutidos, e alguns muito graves. Por exemplo, o trabalho intermitente. Trabalho intermitente, nós temos um exemplo no Brasil que aconteceu com o McDonald's, na região sul, foi inclusive objeto de um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, para o McDonald's, mediante multa, não praticar mais. Convoca o trabalhador e ele fica lá. Na hora que precisa do trabalho dele, chama. Então, ele pode ficar 12 horas lá e trabalhar 2 horas e, no final, receber metade do salário mínimo no final do mês. Né? Ontem, até falei numa entrevista que eu dei, falei, isso, por exemplo, aplicaria, inclusive, a vocês da imprensa. Vocês poderiam ser convocados e o órgão precisar de vocês só na hora de fechar a pauta, de fazer a pauta e de fechar a pauta. Então, você recebe para fazer a pauta e recebe para fechar a pauta. Fora isso, você não recebe. Então, isso é uma alteração muito profunda. E uma outra questão muito grave é o deslocamento da proteção, porque a CLT é protecionista, a natureza dela é protecionista, assim como o Código do Consumidor surgiu para proteger o consumidor, a CLT surgiu para proteger o trabalhador, para dar um pouco de igualdade, porque existe uma desigualdade grande entre o capital e o trabalho, pelo poder do empregador, pela subordinação do empregado, pelo poder econômico, né? E porque nós também não temos garantia de emprego. Qualquer insurgência do trabalhador, ele pode ser despedido sem justa causa. E agora, nesse projeto, a proteção se desloca. Ela passa do trabalho e do trabalhador para o capital. Isso que a senhora fala tem tudo a ver com a proposta da prevalência do negociado sobre o legislado, não é isso? Também. O negociado sobre o legislado tem um aspecto muito interessante, que a Organização Internacional do Trabalho, ela privilegia muito a negociação. Só que a negociação para acrescer direitos. Por que tem a negociação? Tem grandes empresas que podem oferecer diversas vantagens, abono por tempo de serviço, creche, plano de saúde. Então, faz isso através de negociação coletiva. A empresa que não pode, não faz. Agora, a negociação coletiva do negociado sobre o legislado proposto é para retirar direitos.
para aumentar a jornada, para diminuir intervalo. Para se ter uma ideia, tem uma lista de uns 50 itens do que se pode negociar. E uma pequena lista do que não se pode. Interpretando lá, trabalho análogo ao de escravo pode ser objeto de negociação coletiva. Então, é uma situação muito grave e sem o trabalhador ter... sem ele poder dizer não, né? Porque sem garantia de emprego, sem regulamentar o artigo 7º, inciso 1 da Constituição, que é a proteção contra a despedida imotivada, e sem retornar a ratificação da Convenção 158 da OIT, que dá garantia contra a despedida imotivada e que foi denunciada no final do governo Fernando Henrique e até hoje... O Brasil não é signatário, né? O Brasil não assinou. Não, e não é, né? Porque eu não conheço a figura da desratificação, eles chamam de denúncia, né? E sem garantia de emprego, o trabalhador não tem igualdade para firmar um contrato individual, para trabalhar domingo ou para reduzir o intervalo de 2 horas para 1 hora. Como é que, sem garantia de emprego, com a proposta do empregador, olha, eu vou reduzir o seu horário de intervalo de almoço de 2 horas para meia hora. Aí o trabalhador que tem que levar o seu filho de 6 anos na escola e faz isso no intervalo ou buscar, se ele disser não, ele vai estar despedido, né? Então, não tem igualdade. Para se fazer uma reforma, é preciso também discutir com as micro e pequenas empresas, é preciso fazer uma ampla discussão, porque no Brasil, mais de 70% dos empregos são oferecidos pelas micro e pequenas empresas. Então, dizer que vai fazer uma reforma para atrair capital estrangeiro não oferece emprego. Capital estrangeiro, ou ele é especulativo, né, o sistema financeiro, ou são as grandes empresas automatizadas que não oferecem emprego. Então, tem uma série de mentiras, né, mitos, que a gente também chama de mentiras, né, que são contadas. E tem um agravante. Eu ontem falei em Olinda, numa universidade, hoje vou falar de novo. A gente fala normalmente em média para 30 pessoas, 50 pessoas. Ontem tinham 800 pessoas, mas a Globo fala para 60 milhões, né? E a Globo é a favor das reformas. Então, a gente tem uma sociedade desmobilizada, porque nós temos dados de que 83% da população brasileira se informa através da televisão. Sim. E desses, 73% se forma através da TV Globo. Então, quando o Bonner e a Renata Ciribelli falam para 60 milhões de pessoas no Jornal Nacional, nós falamos essa desmistificação para um número